a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar, Vamos provar tua glória e bondade. vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar
Aleluia. Em tua presença, Tua doce presença, Senhor. tua presença, Tua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Estamos aqui hoje no dia 10 de janeiro, mais um domingo, mais um dia que o Senhor preparou para nós, para darmos início a mais um culto. E antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica baseada no livro de Marcos, é o meu livro preferido. Livro de Marcos, capítulo 5, dos versos 30 ao verso 39, diz assim: E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Eu acho muito interessante a simplicidade de Jesus. Não tenha medo, tão somente creia. Essa é a ordem que Ele nos dá. E nos dias de hoje realmente vivemos muito temerosos com tudo que tem acontecido. Mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. O Senhor tem em tuas mãos todo o poder. Então, que possamos realmente não ter medo e apenas crer. Simples assim. Uma ordem simples. Apenas crer. Vamos orar? Pai, eu agradeço ao Senhor por esse dia. Agradeço ao Senhor pelo dom da vida. Agradeço ao Senhor pelo sustento, pela misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos ensine todos os dias a apenas crermos na Tua palavra, apenas crermos na Tua promessa, entregar nosso coração, entregar nossa vida e descansar no Senhor. O Senhor realmente tem sido maravilhoso, o Senhor tem demonstrado o Teu amor todos os dias, todas as manhãs, que possamos, Senhor Deus, todos os dias crer, tão somente apenas crer que todas as coisas estão no Teu controle. Obrigado por esse dia de vida, obrigado pelo sustento, obrigado, Senhor Deus, pela misericórdia. Rogamos ao Senhor, entregamos nas Tuas mãos os enfermos da nossa igreja, aqueles que necessitam, que carecem da Tua cura, que carecem, Senhor Deus, da Tua visitação. Continue abençoando, Senhor Deus, cada um, onde quer que esteja. Continue abençoando os médicos que estão sendo orientados pelo Senhor, principalmente, porque sem Ti não somos nada nem ninguém. Continue abençoando, Senhor Deus, para que seja um instrumento nas Suas mãos. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pelo livramento, obrigado pela vida, obrigado por este dia, o dia que o Senhor fez. Que possamos ter um dia na Tua presença, um dia entregue ao Senhor, um dia abençoado por Ti. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada irmão. Amém? Que o Senhor possa encontrar em mim um verdadeiro adorador. Que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade.
nossos olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador, achei em mim um verdadeiro adorador, achei em mim um verdadeiro adorador. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Primeiro livro de Crônicas 29:9 diz assim: E o povo se alegrou das ofertas voluntárias que estes fizeram, pois de um coração perfeito as havia oferecido ao Senhor. E também o rei Davi teve grande alegria. Oremos. Senhor Jesus, nosso Pai que está no céu, graças nós te damos, Pai, por mais um dia. Graças nós te damos, Pai, pelo teu sustento, porque nós precisamos, Pai, todos os dias da tua força, do teu amor, da tua misericórdia. Por isso, Pai, continua a ser com cada um de nós. Abençoa este dia grandemente. Olha, Pai, por aqueles irmãos que ofertam de coração, por aqueles irmãos que têm contribuído com a tua obra. Que a tua obra, Pai, é para ajudar aquele que precisa, é para estar ajudando aquele necessitado. Por isso, Pai, obrigado pela vida dessas pessoas. Que o Senhor continue a sustentar, dar tudo aquilo que eles necessitam. Por isso, Pai, fica com cada um irmão, não deixe que nenhum deles, Pai, fique desamparado. Pelo contrário, Pai, que cada dia mais encontre forças no Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas, Pai. Abençoa grandemente a cada um que ofertou na tua casa e dizimou na tua casa. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, hoje mais uma vez juntos para a reflexão deste domingo. E quero convidá-lo a sonhar comigo. Sonhar sonhos que o Senhor Deus nos tem dado através de sua palavra. Sonhar
não para viver uma ilusão, mas para compreendermos um pouco daqueles sonhos que Deus tem idealizado para nós. Nosso Deus não fica sonhando, imaginando coisas, mas quando falo de sonhos, são projetos, são ações, são determinações que Deus nos dá para que possamos viver de forma saudável a vida e de forma abundante no relacionamento com Ele. E isso também vale para a igreja. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que faz parte dos sonhos de Deus. Ele quer que a sua igreja realize seus sonhos, viva seus sonhos e transmita aos outros seus sonhos. É por isso que nesta manhã eu quero convidá-lo a ler comigo este texto, Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Vou ler para o irmão para que possa me acompanhar nesta reflexão da manhã. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Este é o texto de Atos capítulo 2, verso 42 até o verso 47. Hoje eu quero pensar com os irmãos este tema, a igreja dos sonhos de Deus. A igreja, por mais que seja constituída por homens e mulheres, ela nasce, ou melhor, ela nasceu dentro de um projeto divino desde então. Por que digo isto? Quando nós lemos as Escrituras, encontramos o projeto de Deus de fazer o homem, a mulher e toda a criação e estabelecer um relacionamento com ele. Mas o homem introduziu o pecado nesta relação e isso prejudicou todo este processo. Ao longo da história, quando lemos a Bíblia, vemos Deus interagindo com o homem através de pessoas e depois de famílias e depois de uma grande nação. Através desse processo gradativo de comunhão, Deus foi ensinando o povo a como se relacionar com Ele, como adorá-lo, como conviver a vida, como tratar-se uns aos outros, como compreender a sua palavra. Nós encontramos isso em toda a Escritura, de forma muito progressiva. É verdade que existem percalços, existem dificuldades ao longo da história, quando nós vemos o comportamento do homem em relação a Deus, em relação ao próximo. Mas isso não invalida o projeto primeiro de Deus de transformar, de construir uma humanidade que possa realmente viver os sonhos que Deus nos convida a viver. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para completar a obra de Deus de resgatar o homem de volta a essa comunhão tão importante. Ele vem, vive entre nós, ensina, mostra como viver a vida, demonstra todo o amor de Deus a ponto de ir à cruz, morrer por sacrifício, para que o meu pecado, o seu pecado, não fosse mais um impeditivo de relacionamento com Deus. O Senhor Jesus, antes de morrer, ele disse que iria enviar o Espírito Santo sobre a vida dos seus, sobre a vida daquele que crê, daquele que o busca, daquele que é discípulo de Jesus.
para que este Espírito Santo desse capacidade para que cada um que crê em Jesus Cristo possa servir e sonhar os sonhos de Deus. Em Atos capítulo 2, o texto que acabei de ler, é o resultado final da presença do Espírito Santo, da morte de Jesus, sua ressurreição e da vinda do Espírito Santo, que deu qualidade, deu intensidade e deu uma nova forma de viver a vontade do Senhor. A igreja dos sonhos de Deus, a igreja que nós, que fazemos parte dela, devemos sonhar. Não um sonho momentâneo, mas um sonho a ser vivenciado todos os dias. A igreja de Jesus, foi construída no coração de Deus. Isso é fato. Porém, ela é desenvolvida, melhor dizendo, na vida dos servos de Jesus. Infelizmente, nós somos ainda pecadores, falhamos. Por isso precisamos buscar o perdão de Deus constantemente diante de nossas falhas. E o Espírito Santo em nós nos ajuda a essa busca de melhoria de relacionamento com Deus. Eu e vocês estamos construindo, ou melhor, eu e vocês estamos sendo chamados por Deus para construir este sonho chamado igreja. Cada um de nós tem uma ideia sobre qual deveria ser a igreja dos sonhos de Deus. Mas nós não podemos dizer a igreja dos sonhos de Deus é baseado nos meus valores. Nós precisamos buscar na palavra de Deus qual é a igreja que Deus espera que vivamos. Por isso, Atos capítulo 2, 42 a 47. Esta igreja, este modelo de igreja, nos ensina de maneira muito clara, muito efetiva, como deve ser a igreja que realmente agrada ao nosso Deus e Pai. Ela tem características, e estas características, nesta manhã, eu gostaria muito que você guardasse em sua mente, porque elas farão parte da vida cotidiana da igreja. Portanto, a igreja, ela possui estas características e elas precisam ser vividas. O texto que acabei de ler aos irmãos diz que esta igreja, no verso 42, perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Portanto, a igreja de Jesus, ela precisa ser perseverante. Quando falo em perseverança, está muito ligado à expressão persistência. Perseverante que persevera, continua firme na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Elementos muito necessários para que possamos fortalecer a igreja de Jesus. Portanto, a igreja dos sonhos de Deus é aquela igreja que persevera, é perseverante naquilo que foi ensinado conforme a palavra de Deus. Em segundo lugar, esta igreja dos sonhos de Deus é temente. Não confunda com demente, com demência, falta de raciocínio, incapacidade de pensar. Na verdade, o verso 43 nos diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aquela igreja que começou segundo o coração de Deus, que é dos sonhos de Deus, precisa continuar hoje sendo uma igreja caracterizada pelo temor a Deus. Quando eu falo em temor, não estou falando de medo, estou falando da reverência, estou falando daquele temor que faz você parar para pensar e diz: não posso ir por este caminho porque eu sei que o meu Deus não se agrada. Por conhecê-lo, por saber o seu poder, por saber do seu amor por mim, eu não farei isto. Ou, ao contrário, por saber a vontade de Deus e compreender o que deve ser feito, eu irei por este caminho. Portanto, o temor está muito mais relacionado,
está muito mais ligado com relacionamento do que medo. Muitas vezes confundimos temor com medo, apesar do dicionário muitas vezes fazer uma similaridade. Eu destaco, eu gosto de usar essa expressão. Eu temo o que conheço, eu tenho medo do que não conheço. Portanto, uma igreja dos sonhos de Deus é uma igreja temente porque conhece a Deus e estabelece um relacionamento com Ele. Em terceiro lugar, a igreja dos sonhos de Deus, ela é comungante. Eu sei que é uma expressão não comum de ser usada, mas ela deriva exatamente desta palavra comum. O verso 44 nos diz o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, né? Distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Terceiro ponto muito importante. É esta igreja que comunga, que estabelece um relacionamento. Eles eram comungantes, eles estavam juntos, tinham tudo em comum, eles eram altruístas, isto é, eu tenho e vou lhe oferecer, não por causa de uma bênção que vou receber de Deus, mas porque você tem necessidade e eu tenho sobra. Muitas vezes não temos a sobra, mas dividimos meio a meio. Eles também eram equânimes. Eles não queriam que no meio da igreja, no povo de Deus, houvesse aquele miserável e aquele abastado. Todos procuravam dividir a sua realidade para que houvesse crescimento. Alguns acham que esse tipo de atitude faz com que o preguiçoso fique mais preguiçoso ainda. Mas lembre-se, isto não é verdade, porque o verdadeiro crente é temente a Deus. E como ele é temente e sabe o que Deus não gosta, ou sabe o que Deus gosta, ele trabalha junto para poder agradar ao Senhor. Cada um dentro da sua capacidade. Portanto, uma igreja dos sonhos de Deus é uma igreja comungante. É aquela que trabalha junto em todas as áreas, se envolve, compartilha, reparte e partilha. Ninguém mais, ninguém menos. Mesmo aqueles que têm mais buscam para aqueles que têm menos para suprir-lhe. E aqueles que têm menos trabalham para alcançar um nível melhor e diminuir a carga daqueles que estão acima. E quando falo acima, aqueles que já têm maturidade espiritual. Portanto, esta é a terceira característica de uma igreja dos sonhos de Deus. Quarto lugar, nós temos também uma outra característica daquela igreja, e que é a igreja dos sonhos de Deus, que ela era relacionante. É uma palavra que eu estou colocando aqui que deriva da palavra relacionamento ou relacional. E quando eu falo perseverante, temente, comungante, relacionante, é porque é algo que é permanente, não pode ser só num dia, num momento, numa hora. Quando nós lemos o texto no verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja não cresce se não houver relacionamento, se não houver contato. Mesmo hoje, no nosso tempo em que estamos passando por esta pandemia, não podemos usar a doença como justificativa para não manter o contato. Não precisamos, neste momento, temer esta questão, porque podemos manter o contato online. Podemos ligar, pegue o seu celular, aperte lá no WhatsApp, em vez de você escrever, clique no botão onde aparece a câmera e fale com o seu irmão, sua irmã, ao vivo, olhando nos olhos. É possível, faça isso.
enquanto ainda não conseguimos esta liberdade de volta para podermos abraçar, beijar, cumprimentar, chorar ombro a ombro, podemos manter o contato. E nos relacionar, ela envolve tanto no templo quanto em casa. Na nossa igreja estamos tendo os cultos presenciais, obedecendo todas as regras de distanciamento social, asepsia. Portanto, eu tenho absoluta certeza que o Senhor Deus está nos protegendo e continuará a nos proteger. Devemos ter os cuidados sempre, não somente no templo, mas também em casa e também no trabalho e na rua. De qualquer forma, a Igreja de Jesus é a igreja relacionante, é aquela que mantém o contato com o irmão e com a irmã, porque estamos juntos construindo a igreja dos sonhos de Deus. Por fim, nós temos a última característica que eu vejo, que nós vemos, não somente eu, mas está escrito no texto bíblico, que caracteriza a igreja dos sonhos de Deus. Ela era uma igreja, ela deve ser uma igreja adorante. Quando nós lemos o texto, o verso 47 do capítulo 2 de Atos diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja realmente dos sonhos de Deus é uma igreja em que sua adoração, a sua busca da presença de Deus, afeta não somente o povo da igreja, mas a comunidade em volta. Quando o povo louva, quando o povo adora, quando o povo coloca em prioridade o relacionamento com Deus, Deus vai tocando no coração das pessoas que estão à sua volta e vão tendo simpatia, interesse, querendo saber quem é este Deus. E por isso que o Senhor vai acrescentando os que vão sendo salvos. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja real. Ela começou lá no passado, há pouco mais de 2000 anos. Ela existe até hoje. Você faz parte desta igreja. Talvez não estejamos praticando da forma correta estas características de uma igreja dos sonhos de Deus. Então, vamos buscar na palavra do Senhor estas características, aplicá-las em nossa vida, ensinar a outros, vivenciar isso de tal maneira que Deus seja adorado, nós venhamos a crescer espiritualmente e vidas sejam levadas aos pés de Jesus Cristo. Esta é a igreja dos sonhos de Deus. Você tem sonhado esta igreja? Eu tenho. E eu tenho olhado para a nossa igreja, ou melhor, a igreja de Jesus, que Ele nos permite vivenciar com este sonho. Vamos buscar conforme a graça do nosso Deus. Que Deus te abençoe neste dia e que possa experimentar do cuidado, da bênção e de todos os sonhos de nosso Deus. Até o próximo culto. Meus irmãos, o Salmo 16 inicia assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus grandioso, Deus todo-poderoso, nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. E nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos a plena certeza de que o Senhor é o único Deus vivo e todo-poderoso, o Deus verdadeiro que merece todo louvor, toda honra, meu Deus, toda glória. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem nos
acrescentado mais esse dia. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que chegou aos nossos corações, a Tua palavra que nos edifica, que nos dá alento, meu Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos recebidas do Senhor e pela oportunidade de nós cultuarmos a Ti, meu Pai, buscando ao Senhor, prestarmos louvores a Ti, meu Deus. Que alegria nós podermos fazer isso. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor que nos conceda uma semana debaixo das Tuas bênçãos, ó Pai. Pedimos ao Senhor que continue nos fortalecendo, meu Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a vencer os obstáculos que têm aparecido em nossas vidas, nas vidas das nossas famílias. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, para que nós possamos ter força em Ti, ó Pai. Que nós continuemos confiando no Senhor. Ó Pai, compartilha também conosco das nossas alegrias, das vitórias que o Senhor tem nos concedido, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco em todo o tempo. Meu Deus, continua, ó Deus, a cuidar daqueles nossos irmãos que estão precisando, ó Pai, da cura. Mas também nós pedimos ao Senhor que abençoe os outros irmãos, ó Deus, que estão aflitos com outras situações. O Senhor conhece, ó Pai. Dá a eles, ó Deus, as bênçãos necessárias, ó Pai. Mostra para todos nós qual a Tua vontade e conduza-nos, ó Deus, para que nós possamos cumpri-la conforme o Teu querer. Ó Deus, nós Te pedimos isso e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.